Olá, muito bem-vindos ao canal Bíblia para Todos. Meu nome é Pastor Ailton e hoje nós vamos falar, conforme prometido, sobre a história da igreja. Nós vimos no vídeo anterior a história da igreja até onde a Bíblia relata, que é mais ou menos até o ano 100, um pouquinho antes talvez, que é a história da igreja que culmina com a ida do apóstolo João até a ilha de Patmos, escreve o Apocalipse e ali acaba, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a trajetória que a história da igreja deu a ela e tudo aquilo que aconteceu de perseguição, aconteceu do auge da igreja, do momento baixo da igreja, da reforma protestante, até os dias de hoje, tá bom? Então é isso que nós vamos cobrir hoje, de maneira muito rápida, é um flash na história, é só um recorte da história, porque nós estamos falando de 2000 anos. Não dá para falar em 2000 anos perto de 30 minutos. Mas dá para a gente falar das partes principais da história, que é importantíssima, tá bom? Muito bem, eu queria só recapitular rápido que na época que Jesus nasceu, o cenário era do Império Romano sendo dominado por eles. E é importante destacar que o romano era muito prático, era muito organizado, era muito sistemático. E por isso eles fizeram com que as rotas comerciais, os caminhos, as estradas, as vias fossem extremamente organizadas, seguras e muito fáceis de chegar em lugares. Isso, mais para frente, vai facilitar nessa expansão do cristianismo. Porque as pessoas simples, né, comerciantes, elas vão passar por esses lugares que agora estão organizados e vão facilmente colocar o cristianismo em outros lugares por causa dessa facilidade que o romano deixou na terra, tá certo? E aí Jesus nasce nesse processo, com os romanos sendo os imperadores, e ele cresce, Jesus faz a sua obra, cumpre a sua missão aqui, e no final, antes de subir ao céu, ele deixou um legado de discípulos e apóstolos e uma missão: sede minhas testemunhas, tanto aqui na Judéia, em Samaria, Jerusalém e em todo o mundo, para todos. E assim ele mandou o Espírito Santo, eles ganharam ousadia no dia de Pentecoste e pregaram, e o cristianismo começou a crescer, a igreja foi formada, e eles acreditavam no primeiro momento que era só na Judéia, era para o judeu o cristianismo. Aí Deus lembrou-os com sonhos e com a conversão do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, do não-judeu, que o cristianismo e a mensagem de Jesus e ser testemunha de Jesus era não só na Judéia, mas Samaria, Jerusalém e em toda a terra. E assim foi. Com o apóstolo Paulo, cresceu a expansão do cristianismo e eles já de cara foram perseguidos. Perseguidos pelos judeus a princípio. E mais ou menos em 64 depois de Cristo, quer dizer, uns 30 anos depois mais ou menos, nós temos Nero aplacando ali aliás, emplacando uma grande ira contra os judeus, porque ele estava muito mal na fita, ele era muito mau imperador e o povo não gostava dele. E ainda mais teve um incêndio em Roma, que a princípio todo mundo estava achando que ele é que colocou, porque ele era louco mesmo. Ele pôs a culpa, para se livrar disso, pôs a culpa nos cristãos. E aí houve uma perseguição ferrenha, e ele foi muito cruel com o cristianismo, ele mandava matar mesmo, e alguns eles colocavam como luminares, para iluminar Roma, como se fossem tochas, como se fosse a iluminação pública de Roma. Colocava nos cristãos piche, ou essa massa asfáltica, que era inflamável na época, e tocava fogo, e o cristão,
ele queimava vivo. E com isso eles iluminavam a cidade. Crueldade total. Domiciano, que depois de Nero assumiu, e Nero era tão ruim que ninguém quis mais ele se suicidou, e Domiciano foi o próximo imperador. E também não era nada legal. Ele era um cara muito imperadorzão mesmo, se sentiu o máximo, e ele baixou um decreto dizendo, ó, todo mundo tem que adorar a minha inteligência. O cristão, obviamente, não entrou nessa, e aí mais uma perseguição ferrenha. Enquanto Nero tocava fogo nos cristãos, mandava para as arenas dos leões, Domiciano arrancava a pele inteira dos cristãos e depois matava. Então foi muito complicado logo no início. Isso até mais ou menos 100 depois de Cristo. Do ano 100 ao 200, ou seja, os próximos 100 anos da igreja, aí não tinha mais Nero nem Domiciano, aí o imperador Trajano era mais político. Ele falava, olha, não vamos gastar dinheiro perseguindo o cristão. Se alguém denunciar, a gente faz aqui vamos julgá-los como a gente achar melhor, mas não vamos gastar dinheiro, não vamos ficar gastando energia atrás de cristianismo, não. E assim foi. Eles tinham sim uma perseguição ou outra, mas é um tempo mais de paz. E o cristianismo ia crescendo. Nós estamos falando em 100 anos. Crescendo. E havia algumas lendas dos povos pagãos com referência ao cristianismo. Ele crescia demais. Assim como hoje, muita gente não entende o que é o crente, tem várias coisas que acha que é louco, enfim. Na época também não era diferente. Na época, por exemplo, eles achavam que os cristãos eram todos canibais, que comiam carne humana, por causa da ceia. Eles achavam, vocês são aquele povo que come a carne e bebe o sangue, coisa nojenta, como é que vocês... Mas isso tem a ver com a ceia, não é literal, né? Mas são lendas. Eles achavam que os cristãos colocavam crianças entre dois pães, como um sanduíche comia. Enfim, isso foi proliferando, crescendo, e com isso também, com a expansão do cristianismo, nasceram as heresias. O inimigo agora não é tanto a perseguição, mas a distorção do evangelho. Muita gente começou a inventar evangelho. Não, Jesus era assim, na verdade isso aqui não é bem assim, é de outro jeito. E aí tinha um tal de Marcião, por exemplo, que ele inventou que o Deus do Velho Testamento era muito mau, ele matava criança, matava grávida, como é que pode? Então vamos tirar o Antigo Testamento e jogar fora. Vamos pegar aqui alguns textos de Lucas, dos apóstolos, assim, algumas cartas, e aí ele fez uma Bíblia para ele. E com seguidores, sempre gente com muitos seguidores. E os cristãos gnósticos, eles também enfraqueceram o evangelho dizendo que Jesus não era Deus. Jesus era muito elevado, maravilhoso, igual hoje, né? Porém, não é Deus. E aí a igreja, então esses eram os personagens, Marcião e os gnósticos. E a história diz que essas heresias cresceram muito. E aí a igreja precisou ter um movimento de reação contra tudo isso. Porque estava enfraquecendo o evangelho e muita gente desanimando da fé por causa disso. E aí eles fizeram aqui o primeiro congresso, a primeira assembleia dos crentes daquela época. E aí eles fizeram 3 coisas, que são movimentos de reação contra as heresias e os hereges. O credo apostólico, o cânon da Bíblia, que é essa seleção de livros realmente originais, e a apostolicidade. Por exemplo, o credo, você que foi católico, que fez catecismo, que você é católico, você sabe até hoje,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu na Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, né, desceu no Hades, e está à direita, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica ou Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Então todo esse credo foi para combater rota de colisão com as heresias. O cânon é também, o Marcião está começando a inventar uma Bíblia nova, vamos realmente dizer o que vale aqui de verdade. E principalmente com o aval dos apóstolos, né? Passou pelos apóstolos, eles falavam disso, então a apostolicidade também. Então a igreja aqui está organizada, enfim, era todo mundo espalhado, então houve uma primeira organização do credo, da Bíblia, e que tinha que passar pelos apóstolos, tá bom? Fora da igreja nós temos a invenção do sismógrafo, logo aqui, e dos números negativos na matemática. Ó, os próximos 113 anos, mais ou menos, do ano 200 ao ano 300, aqui a maior perseguição que os cristãos já tiveram na igreja em toda a sua história. Essa dupla aqui, ó, Décio e Diocleciano, D ao quadrado, 2D, foram o inferno para os cristãos. Perseguição ferrenha, eles foram à caça, tirando as pessoas das casas, as propriedades, eles tomavam, matavam, enfim, foi uma perseguição muito gigante, mais de 3.000 mortos aqui. E nesta época, a gravura em madeira foi inventada, a manivela e a biela de carro, tá certo? Então, ó, 113 anos de perseguição. Nós hoje não sabemos no Brasil que são 113 anos de perseguição. Gente invadindo sua casa, queimando tudo, queimando a Bíblia, estourando tudo. E é isso que eles faziam. E aqui foi grande a perseguição, que eles achavam que a Bíblia era o que fazia proliferar, o que fortalecia. Então eles queimavam, terrível aqui. Então só Deus mesmo para preservar a Bíblia até hoje por causa disso. Muito bem. Ora, nós temos de 313 a 400 mais ou menos, ou seja, um período de quase 100 anos pós-perseguição, um cenário absolutamente diferente, totalmente diferente. Nós tivemos antes de 100 aqui perseguição, aqui um pouquinho mais de alívio, aqui perseguição completa e aqui, fantástico. Esse imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. A mãe dele era cristã e ele se converteu. Alguns colocam em xeque se realmente se converteu ou não. Mas o fato é que ele teve uma experiência com o evangelho. E o que ele fez? Ele decretou, já que era o imperador romano, que a igreja estaria livre, enfim. Façam o que vocês quiserem, vocês agora são livres. E a igreja começou a viver um momento de liberdade, de tranquilidade total. Agora tem apoio do imperador romano. Como isso? Muitos achavam que isso era coisa de Deus, era coisa maravilhosa, é Deus que está fazendo isso. Enfim. E a questão aqui é que o Estado, Roma, era muito próxima da igreja. E aí a igreja e o Estado começaram a andar juntos. E aqui é um perigo. A gente sabe que quando o Estado anda com a igreja e vice-versa, começa a ter negociata. O imperador começou, e não foi diferente, a influenciar as decisões da igreja. As pessoas da igreja viviam
conversar com o imperador e tentar convencer ele das coisas que a igreja tinha que fazer. Enfim, aqui o que parecia a coisa mais maravilhosa do mundo começou a trazer problemas. A igreja deixou de ser raiz, passou a ser um pouco Nutella, as pessoas do alto clero começaram a frequentar a igreja. Então a igreja não pode ser muito simples, ela tem que ter algumas pompas, ela tem que ser mais, né, bonitona, mais legal, senão, como é que faz? Como é que o imperador entra numa igreja super simples? Então aqui começou a ter um olhar um pouquinho mais financeiro, enfim, um olhar diferente. Ok, o que parecia já estava bom, aí ficou melhor. Porque o imperador Teodósio, que é o outro personagem aqui, esse sim fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano e do mundo, já que ele mandava no mundo, está certo? Acontece que, nesta época, Roma já estava dividida e já estava enfraquecida, e as invasões bárbaras já estavam enfraquecendo ainda mais o Império Romano, a ponto de alguns já desconfiarem que o Teodósio aqui não colocou a igreja como religião oficial do Império Romano porque ele era muito crente, mas porque já tinha aqui essas intenções políticas por detrás dessa decisão. Muito bem, nesta época também o cânon da Bíblia da época foi oficializado, não como ela é hoje, mas da época, que tinha alguns livros apócrifos, enfim, algumas coisas a mais, mas basicamente eram 73 livros, mais ou menos, como é a Igreja Católica hoje. Muito bem, então aqui já tinha um cânon definido. E o que aconteceu aqui? Com esse ambiente de igreja não raiz, mais Nutella, algumas pessoas começaram a romper com a igreja. Muita gente falou, não, isso aqui não é para mim. Vocês perderam a simplicidade, agora a igreja anda com o Estado, agora o imperador manda na igreja, agora é uma política só. Não quero isso. E aí os monges, os cristãos solitários, começaram a sair aos montes, aos milhares, e foram viver suas vidas solitariamente no deserto, em outros lugares, nas montanhas, tá bom? E aqui nós temos também uma coisa a se falar, que são os arianos. Os arianos é uma versão da época desses gnósticos e do Marcião, que também acreditavam que Jesus não era Deus. E tentaram convencer aqui os imperadores, enfim. No final eles acabaram sendo expulsos, mas sempre na história você tinha gente com heresias, querendo enfraquecer, inventando teologia e enfraquecendo o evangelho, enfraquecendo o coração dos cristãos. Mas sempre havia uma voz de Deus contra e a favor do que é correto. Muito bem, fora da igreja, no ano 300 ao 400, nós temos poço de petróleo sendo descoberto e a iluminação pública já nesse tempo, tá ok? Muito bem, de 400 a 731, 300 e poucos anos depois aqui da igreja ser considerada oficialmente a religião do Império Romano, nós temos aqui o fim do Império Romano. Essas invasões bárbaras realmente acabaram com o Império Romano, não havia mais Império Romano, e a única organização bem feita da época era a igreja. Por isso, nasceu aqui o papado, com grande força, porque veio do Império Romano. E eles estavam agora aqui com força e trouxeram um pouco de paz a esse momento aqui. E aí Leão I, que foi o primeiro papa, ele já nasceu com poderes de líder. Porque não havia o Império Romano aqui como era antes.
enfraquecido, totalmente enfraquecido. E aqui o papado, você tem um momento mais de paz. A igreja manteve-se ainda em paz. E para mudar o cenário da época, nós temos aqui o Islã nascendo. Nesta época, Maomé teve a sua revelação e ele veio invadindo tudo. No primeiro momento era uma coisa mais pacífica, mas num segundo momento já veio o modelo espada do Islã. E aí essa questão da obediência, da submissão, que Islã significa submissão a Deus, aqui foi mais na força. E incrivelmente o islamismo dominou o mundo. Em menos de 100 anos, o Islã tinha dominado o mundo, era o império da época. Invadiu inclusive Jerusalém. Invadiu a Europa, invadiu todas as terras bíblicas, tudo. O islamismo foi algo incrivelmente rápido e poderoso. Ok, fora da igreja, nós temos a invenção do papel higiênico, não sei o que eles usavam, mas aqui o papel higiênico e a cédula de dinheiro, nesta época aqui de 400 a 731 anos depois de Cristo. Muito bem. De 731 a 1350, mais ou menos aí 700 anos, nós temos a Idade Média na sua versão mais complicada. Aqui nascia a Idade Média, mas aqui foi o momento mais complicado. Por quê? Porque o papado ainda era muito forte e o papado elegeu Carlos Magno como esse imperador romano enfraquecido, mas esse cara era muito legal, porque esse cara ele era culto, ele gostava das artes, então ele trouxe de volta muita cultura grega, ele melhorou toda essa questão da beleza, essa questão da estética, da igreja também ser bonita. E aqui o papado gostou muito, porque a partir daqui a gente tinha o começo das indulgências, ou seja, nós vamos precisar pegar dinheiro. Como é que a gente pega dinheiro do povo para a gente deixar bonito uma catedral, por exemplo, uma basílica de São Pedro, enfim. E aqui começou um pouquinho tudo que é pior do papado. Então aqui nós temos 2 papas ao mesmo tempo. Nós temos aqui papas com 15 anos de idade, papas que um matava o outro, envenenava, enfim, um negócio aqui muito terrível mesmo. E esse Papa Urbano foi o Papa que ele instaurou aqui as cruzadas. O que eram as cruzadas? Era um movimento de reação ao Islã. E o que ele dizia? Se a gente fizer aqui uma guerra santa contra o Islã, Deus vai nos abençoar e você vai poder ir para o céu. Se você morrer numa guerra dessa, você vai para o céu. Mais ou menos como o Islã faz. Olha, se você se matar pela causa do Islã, você vai para o céu e vai ganhar coisas lá. A mesma coisa o Papa Urbano falou, se você for lá em Jerusalém, que está invadida pelo islamismo, e você levar seus filhos, criança, que Deus vai abençoar isso tudo, a gente vai ganhar Jerusalém de volta, e se alguém morrer, vai para o céu. Tá? Ganha o céu. Enfim, aconteceu muita carnificina, crianças morrendo, uma coisa absurda. E o papado, na verdade, pensando também nessa questão de como que ele se mantinha no poder e toda a pompa. Fora da igreja nós temos a invenção da pólvora, da bússola e do foguete. Então aqui um momento crítico da igreja. Muito bem, de 1350 a 1500
nós temos o papado ainda em evidência, muitos anos inclusive. Nós estamos falando aqui mais ou menos de 1000 anos que o papado manteve-se no poder. E aqui nós temos as indulgências, nasceram aqui as indulgências ainda mais críticas. Por quê? Porque nesta época a renascença, esta coisa do iluminismo, esta coisa do homem sendo o centro de todas as coisas, e aí as artes, a estética, o corpo, o nu, o homem como centro das coisas. E aí nós temos Michelangelo, Leonardo da Vinci, enfim, muita coisa acontecendo, trazendo o estético, trazendo o bonito, trazendo o grego de volta. E aqui a igreja recebendo também essa influência da sociedade, que era, bem, vamos deixar a igreja uma catedral. Vamos deixar aqui essa Basílica de São Pedro de modo a ser uma renascença, a renascer em beleza. E as indulgências serviam para isso. Os papas e pessoas da época, da igreja da época, falavam o seguinte: ó, você precisa pagar, se você pagar aqui, se você tem um parente no purgatório, assim que você pagar, o dinheiro que você pagar, esta alma está livre para ir para o céu. Seus pecados são perdoados, enfim, você ganha salvação. Esse momento foi um momento muito complicado também. E aqui nasceu muita gente também com um movimento de reação, que é a pré-reforma aqui. Que muita gente falava assim, ó, a igreja já há muito tempo está com esse problema de ser Nutella. Ela perdeu a essência raiz do simples, enfim, de Jesus. E aqui nós temos um grande problema, que as indulgências fixaram o cristianismo. E fora da igreja, a renascença, falamos, a invenção da imprensa e o descobrimento da América. Nesse tempo aqui, muita gente estava fugindo da Europa, porque é onde a igreja dominava, e foram para os Estados Unidos, e lá era o Novo Mundo. Foi descoberto o Novo Mundo, também aqui, na sequência aqui o Brasil, enfim, América do Sul. Mas tudo isso aqui é o que nós vamos falar agora. De 1500 a 1618, nós temos as reformas. Na verdade, não foi uma reforma, mas várias reformas, mas com personagens mais importantes. Por exemplo, Lutero, Martinho Lutero, foi esse reformador que ele ficou tão raivoso com as indulgências, com tudo que a igreja, e ele era um monge. Ele era um católico, ele era da igreja. E ele falou, olha, eu tô cheio disso. Aí colocou 95 teses lá num muro, lá num portão, para que a gente possa discutir. A intenção dele não era a princípio rachar com a igreja, mas o ambiente que ele estava, que era um ambiente de conversar, um ambiente acadêmico, ele falou, ó, vamos colocar isso aqui na banca, vamos conversar, que está tudo errado. Mas isso foi o estopim. A igreja católica chamou ele para se explicar. Enfim, ele foi condenado, na época, o próprio imperador condenou ele também, ele estava sendo procurado de morte, ele só não morreu porque um rei o sequestrou, e aí todo mundo achou que ele estava morto, mas ele estava sequestrado, e ali ele transferiu, né, a Bíblia do grego para o alemão. Então ele traduziu a Bíblia aqui nesse tempo que ele estava nesse castelo. Nós tivemos Zwinglio, que isso aqui foi mais na Suíça, e Calvino em Genebra, principalmente. Então, as reformas, porque são movimentos de reação a esta maneira de ser igreja.
Aqui o cano protestante foi feito porque Lutero falou, não, está tudo errado, então eu não aceito esses livros apócrifos aqui. E aqui nasceram então os 66 livros da Bíblia protestante. E fora da igreja, Brasil sendo descoberto em 1500, o revólver e o motor. Muito bem, estamos caminhando para o fim. De 1618 a 1900, nós temos a igreja ainda sendo protagonista, mas houve um esfriamento por causa da Revolução Francesa, do racionalismo. Então, toda uma frieza aqui que atingiu também a igreja. O homem como centro das coisas, enfim, consumismo, tudo isso, o belo, o secular. E aqui, mas Deus não ficou sem uma voz. Os morávios foram um grupo, uma comunidade de crentes fiéis, aqueles simples, os piedosos que Deus usou aqui. E eles fizeram, inclusive, uma reunião de oração, um lugar de oração, no qual ficou 100 anos em oração ininterrupta, 24 horas por dia, durante 100 anos. Deus não fica sem voz na história. John Wesley foi afetado pelos morávios, David Livingstone, Jonathan Edwards, esses homens foram a voz de Deus para grandes avivamentos. Um avivamento é o reviver daquilo que estava morto, que é mais ou menos o que acontecia aqui por causa de tanto interesse, por causa de tanta coisa que o papado e a igreja fez. Então, esses avivamentos trabalharam muito com missões, e aqui as pregações não eram tanto em catedrais, em igrejas, eram nas ruas, nas praças. Aqui houve uma mudança muito grande do cristianismo. E fora da Bíblia nós falamos da Revolução Francesa e o racionalismo. Muito bem, então havia aqui movimentos de avivamento. De 1900 a 2000, nós temos aqui a Revolução Industrial, a modernidade, que é um desdobramento da renascença, do iluminismo, do homem no centro. A modernidade trouxe e tirou Deus desse convívio com o ser humano, e aí o homem continuou a ser o centro, inclusive teologicamente falando. Tudo foi feito para o homem, o que era feito para glorificar a Deus, agora é para o bem-estar do homem. O humanismo, a teologia liberal, que é uma maneira de colocar a teologia um pouco mais arrumadinha para ser aceita pela sociedade. 1948 aqui, Israel tem o seu Estado formado graças principalmente a o Oswaldo Aranha, o brasileiro, que dias antes da grande votação, ele percebeu que não ia dar certo, que não tinha voto suficiente para Israel ser nação. Ele cancelou, ele parou a reunião, esse fórum, e ele foi conversar com pessoas até conseguir os votos necessários, deu empate e ele, Oswaldo Aranha, fez o voto Minerva, ou voto decisivo, que fez com que Israel fosse de novo nação. Aqui foi uma coisa maravilhosa, por isso que o brasileiro e o Brasil é abençoado por causa de Oswaldo Aranha, porque a promessa de Deus em Gênesis 12 é: Abraão, eu abençoarei quem te abençoar. E quem Deus usou para abençoar Israel? Um brasileiro, meu amigo. Fantástico aqui. Nasce o pentecostalismo, ou seja, mesmo com essa frieza toda aqui também, nós temos a voz de Deus através de William Seymour, na Rua Azusa, que aqui é o pai do pentecostalismo moderno. Billy Graham,
um homem que evangelizou o mundo, milhares e milhões de pessoas se converteram, aqui é a voz de Deus. E esse iluminismo, essa modernidade, garantia que iam ser felizes, as pessoas enfim iam ser felizes, que eles tinham o segredo da felicidade, porém, 2 guerras mundiais tiraram toda a esperança desse povo que colocava a esperança no dinheiro, no humanismo, no homem. E aqui também, fora da igreja, nasceu a TV e a IBM de tecnologia. Então nós temos aqui, chegando nos dias de hoje, a igreja caminhando também para uma certa decadência, mesmo que com homens e mulheres fiéis sendo a voz de Deus. E nos dias de hoje, de 2000 até hoje, nós temos a pós-modernidade, esse relativismo. A Bíblia não é bem assim, vez por outra tem alguém querendo atualizar a Bíblia, enfim. Época das mega igrejas, igrejas imensas que não tem essa questão muito familiar. A pessoa entra e sai, muitas vezes anônima, ela não tem relacionamento. Ela vai lá, consome o culto e vai para casa. Época dos grandes movimentos, também consumista, mais consumista do que produtivo. As células foram uma resposta também a essas manifestações cristãs de você estar mais junto, ser mais familiar, dentro das casas. Isso aqui as igrejas deram muito certo e é um modelo até de Atos 2, do começo da igreja. Muito bom isso aqui. Apesar que já tem exageros aqui, porque fica uma corrida para multiplicar a célula antes da hora, enfim. Mas é interessante como as igrejas crescem. E nós temos alguns personagens, por exemplo, Edir Macedo, Papa Francisco, que são ícones hoje, basicamente, e mais pessoas dessas mega igrejas. E nós temos fora da igreja as redes sociais, e a igreja entrando nessa ferramenta que é maravilhosa, que é a igreja digital, a Bíblia digital, e atinge muito mais gente. E o Covid-19, que é o que nós estamos vivendo hoje, em 2021. E essas igrejas e todo esse cenário que nós estamos, as redes sociais e tudo mais, favorece para o palco da agenda bíblica final. Nós temos aqui todo o palco montado para a agenda final bíblica, do final dos tempos mesmo. Ok, então está aqui muito rapidamente, mas dá para ter uma ideia, que a igreja ela teve perseguição, ela teve a voz de Deus sempre, ela teve um momento alto e ela perdeu-se na história, mas sempre Deus teve a voz, assim como tem agora. Muito obrigada, muito obrigado, você esteja conosco aí mais vezes, o próximo vídeo vai ser interessante também. E você, por favor, se inscreva no canal, diga o que você achou, põe opinião, nos ajude a fazer esse canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até mais.